Arena CBN. Olá, boa tarde, são 4h03. Mais uma edição do Arena CBN, aqui nos 99.1 do seu rádio, e também estamos ao vivo e com imagens através do nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Programa de número 2 de 2024. Ontem já falamos bastante de Copa São Paulo de Futebol Júnior, que abre o cardápio do futebol brasileiro em 2024. A gente vai falar de muitos assuntos e, é claro, a gente conta com sua participação aqui no Arena CBN. Ao meu lado, 8 quilos, um pouquinho mais forte. Nossa. Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Foi bem de ano novo, pelo visto, hein? Tudo tranquilo, meu caro Antônio Lupe. Inchado. Nossa senhora, tá rendendo, né? Ai, que delícia o verão, né? Hoje retornamos aos treinamentos, que dificuldade. Rapaz do céu, parecia imensa. dois sacos de arroz nas costas, não tava fácil não. Mas vencemos. Vamos lá. Hoje você pôde perceber também na hora do almoço regime, exemplo, hein? Negócio mais leve, tranquilo, para voltarmos aos melhores momentos nesta temporada de 2024. Antônio Lupe! É isso! Fábio Scheibe, hoje de forma remota, também está conosco na edição de número 2 do Arena. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde! Fala, Lupe, boa tarde, Carlão, ouvinte CBN. Eu tô com o Carlão nessa aí, viu? Tá difícil aí recomeçar tudo. Rapaz. Novas metas, ano novo, novos objetivos também. Mas tem que ter constância, né? E pouco a pouco ir conseguindo os resultados que a gente quer, né? Uma saúde cada vez melhor, né, Lupe? É isso. O que importa é a saúde, né, Carlão? Aliás, Fábio Scheibe, o 2024, com relação ao cardio, ele vai ser colocado em prática ou não? Claro, não só o cardio, como também a boca também, viu, Carlão? É verdade. Estou fazendo um plano, já elaborando um plano alimentar aí pra gente começar a comer direito, depois dessa comilância, né, comer de final de ano, graças a Deus, muita festa, muita confraternização. Só que agora é hora do rescaldo, né? Nossa. Voltar a pegar tudo outra vez na linha certa, comer saudável, comer as frutas, salada e por aí vai. Pra se adequar novamente, né? O corpo agradece, né, Carlão? Nossa, mas como é difícil, hein, retomar. Primeiro já acordar cedinho, ir para o jogging. Não é tarefa fácil, não, mas nós vamos vencer, eu tenho certeza disso, Antônio Lupe. Olha quem chega no nosso estúdio. Desfilando beleza, né? Louco. Desfilando beleza, versão 2024. Por falar hein? em saúde. Está aqui conosco ele, Marco Guarizo. Seja bem-vindo, Guarizo. Muito obrigado, Antônio Lupe. Feliz ano novo para vocês, já que eu não participei do Arena de ontem, né? Então, feliz ano novo para vocês, para todos os ouvintes do Arena também. Boa. É o seguinte, Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje. Ontem nós já falamos muito sobre Copinha. Vai começar. Anticopinha São Paulo. Nossa senhora, acabaram com a Copinha. Acabaram. Mas daqui a pouco eu volto a colocar aqui a minha opinião em relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior. E hoje nós estamos com a participação do ouvinte através do 19 991869070. 19, o DDD? 991869070. Qual foi a sua promessa para 2024? O que você, na virada do ano de 2023 para 2024, quando os fogos iluminavam o céu do Brasil e do mundo, o que você pediu? Quais são seus planos para 2024? Hoje é isso que nós queremos saber. Você, ouvinte CBN, mande sua mensagem, seja por áudio ou por texto. 19991869070. Eu quero ser enxerido, eu quero saber o que as pessoas, Carlão, pediram para 2024. Um emprego novo, uma valorização profissional, sem dúvida, uma namorada ou namorado, pode ser, filhos, sim. O que mais?
Uma nova... como você, que é um exemplo de pessoa fitness, tem gente que também quer se tornar é verdade. fitness, né? Verdade. A passagem de ano ela é repleta destas situações. Você já disse aí no campo financeiro, no campo sentimental, no campo profissional, tem também a parte espiritual, a parte esportiva, sem dúvida alguma, muitos pedidos foram feitos, meu caro Lupercio. Você pode, de forma objetiva, destacar para nós o que você pediu quando você deu aquele belo abraço nos familiares? Um abraço nos familiares é sempre muito emocionante. Sempre. Passa um filme na cabeça e tal. Vale a pena ver de novo, mas eu, como tenho essa fama de chorão, eu estou procurando me controlar um pouquinho mais, mas o abraço no papai, na mamãe, na esposa, no filho, é algo sensacional. Mas tirando esta parte sentimental que aflora nesta época, eu acho que eu queria ter assim uma vida um pouco mais saudável com relação ao corpo. Eu preciso dar uma emagrecida, praticar o meu esporte de uma maneira bem tranquila, não me machucar tanto como eu tenho me machucado. Eu acho que esse foi um dos pedidos, entre tantos que eu fiz, mas esse eu posso destacar. Ô, Guarizão, e você? O que você pediu? O quê? Saúde, acima de tudo. Entendi sal. Falei, uai, esse cara quer mas um sal grosso vindo com uma carne junto, a gente aceita também. Nossa, saúde, né, Guarizão? Saúde sempre, né? Tá sempre no convívio com a família, saúde para todos, né? Também sou igual o Carlão. Ontem voltei bem emocionado para vir trabalhar, mas de estar sempre junto com a família e todos com muita saúde, eu acho que esse é um valor que a gente não pode perder nunca. E aí, Chay Beta, o que você pediu na virada de ano? Também, né, Lupe? Eu prefiro deixar reservado o que eu pedi, assim, de mais sentimental, né? Sai fora. Eu gosto muito. Ô, Fábio Chay, pra cima da gente. Saúde, muitas amizades também. Agradecer pelo emprego na Rádio CBN, também crescer bastante profissionalmente. Né? E por aí está, né? Tem senha esse sentimental aí, Fábio Scheib? Tem muitas pretendentes? Não, eu prefiro deixar reservado isso pra mim. Falou o casado aqui, né? Mas aí, Fábio Scheib, você também precisa fazer uma análise daquilo que você tem feito, e inclusive... O Fábio Scheib, para quem não conhece, é claro, a maioria não conhece o Fábio Scheib, tem alguns amigos aqui mas o Fábio Scheib, ele é refém do celular. Nossa, mãe! Ele é refém do celular. Ele sabe que é refém. Ele sabe. Não é uma coisa assim, não é uma coisa que, a gente tá falando aqui escondido. Não, ele fala pra gente, eu preciso parar de ficar refém do aparelho celular. Essa foi uma das metas colocadas para 2024 ou não? Com certeza, né? Tirar desses vícios aí, a gente fica ligado demais no celular, acaba perdendo até conversas, perdendo até muitos momentos agradáveis também. Isso é fundamental também, dar uma desligada. Falando nisso também, tem um vídeo circulando na internet, eu não sei se você viu. Da França? Exatamente. Pode tocar então, Fábio. Era isso mesmo que eu ia falar. Pode falar. Tem um vídeo, né, na hora da virada, lá em Paris, em frente à Torre Eiffel, lá em Paris, que pega multidão de gente, assim, esperando a hora da virada, e na contagem de 10, 9, 8, para o momento do 1º de janeiro, realmente, ninguém se abraça, ninguém se confraterniza, apenas filma o seu celular para cima o momento da virada. Na reação do público é uma reação meio que tímida, assim, todo mundo apenas filmando o momento, mas sem aproveitá-lo da melhor forma, que é abraçar as pessoas que estão do lado, os amigos, os parentes. Acaba sendo uma coisa muito fria, acaba sendo refém realmente da tecnologia, né? Ô, Lupe, eu tenho um desejo também agora. Qual é o seu desejo? Que o celular do Fábio Scheib não quebre, porque se tiver numa confraternização, sobra pro meu, entendeu? Ah, entendi, é verdade. Aí dá problema. Bom, é o seguinte, então mande mensagem pra gente, 19 991869070. Quais foram seus pedidos aí na virada de ano? Pode ser seu pedido pro esporte também. Você é torcedor do Corinthians, que é o Gabigol. Aliás, eu tô aqui no Twitter, hoje é a posse do Augusto Melo, verdade, né? Verdade. Isso. Lá no Parque São Jorge. E sabe quem foi? Marcelinho Carioca. Não. Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo. Acompanhou, deu um abraço, falou boa sorte, seja feliz. Quer o Thiago Maia?
Não sei não se eles... Será que... Acho que na janta... eles vão jantar hoje. Vai. Né? Eles vão jantar. Eu acho que o assunto vai ser colocado em discussão, hein? Sei não, hein? As últimas notícias, o Gabigol se apresenta no dia 8, né? O dia oficial do retorno do Flamengo ao trabalho. Mas esta presença do Marcos Braz, é impossível eles não conversarem sobre Gabigol. Pode até não dar certo, pode até não acontecer nada. Mas pelo menos o nome Gabigol, em algum momento da resenha, vai estar. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Já diria Diogo Nogueira. Falando em música, vamos pro... Teve jogo dia 2 de janeiro, hein? Teve? Tá achando que... Copinha. Não. Teve jogo. Teve jogo dia 2 de janeiro de interrogação. A única dica que eu posso dar pra vocês, meus nobres amigos, é que o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Ei! Demônios, Se ele Almeida tivesse aqui, diria que é o Quinteto Violado. Ou o Quinteto Colibri, né? Isso. Olha aqui. Ó, essa música, o refrão, ele tá lá no fim. Sabe qual que é ou não? Saudosa Maloca, é a música do Pacaembu, né? Que a torcida do Corinthians adotou na despedida do Paulo Machado de Carvalho. Que o valiense Adoniran Barbosa era corintiano, né? Bom, é o seguinte, então essa música, ela foi lançada no... Essa ficou fácil, hein? Hoje eu ajudei vocês. Foi bem. Hoje eu ajudei... Agora eles vai matar. Não vou não. Ué, por que não? Porque os Demônios da Garota têm 60 anos de carreira. Ué, mas você é um estudioso da música, do samba, Sou. do samba enredo e do samba brasileiro? Mas o samba enredo eu sou mais estudioso. Ah, então tá bom. Bom, daqui a pouco a gente volta então com o sarcófago. E hoje... Carlão, Marco Guarizo. Abra o programa. Vai. Eu ia falar estúdio CBN. O Arena CBN tem os trabalhos técnicos de Nilson Belisário e a produção de streaming do bronzeadíssimo Daniel França. Arena CBN. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que oferece produtos e serviços projetados para maximizar a produtividade do seu negócio. Conte com um ecossistema completo de soluções e uma ampla rede de concessionárias em todo o país, com disponibilidade de peças, especialistas e pós-venda prioritário. Tudo isso aliado a um portfólio de veículos comerciais inovador e conectado. Saiba mais, Ford.com.br. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. São 4 horas e 16 minutos. Boa tarde. Fala das contratações do Corinthians. Quem mandou mensagem pra gente foi o Cleidemir, corintiano. Ô, Cleidemir, você pediu, é uma ordem o seu pedido. O Augusto Melo, a posse está acontecendo neste momento, lá no Parque São Jorge, e ele já anunciou Rodrigo Garro, Ranielli, Félix Torres e Diego Palacios como novos atletas do Corinthians. Repito para você, Rodrigo Garro, Ranielli, Félix Torres e Diego Palacios são as novas contratações do Corinthians. As contratações foram anunciadas pelo Augusto Melo agora há pouco, na sua apresentação, na apresentação do Augusto lá no Parque São Jorge. Desses nomes aqui, o Palacios eu acompanhei bem pouco lá no Equador, né? É o lateral esquerdo, né? Que chega para ser o substituto do Fábio Santos, que aposentou, colocou fim à carreira. Mas desses atletas aqui, eu vi esse rapaz jogar. Ranielli. Bom jogador. Ele jogou no Avaí. Acho que ele já tava na Série B ou ele foi pra Série A? Deixa eu ver aqui. Mas no Cuiabá ele foi muito bom. Ele foi muito bem no Cuiabá. Ranielli, 27 anos. Ele é da Bahia. Ele agora é novo jogador do Corinthians. Exatamente. Ele estava no Bahia em 2021 e foi pro Avaí para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Avaí caiu de 22 para 23.
E no Cuiabá fez 35 jogos, 3 gols e 1 assistência. Jogador moderno. E você, Carlão, quem destaca desses nomes anunciados pelo Augusto? Olha, Lupe, o Corinthians, a gente percebe até pelos nomes, embora realmente o Ranieri tenha feito um bom campeonato brasileiro, mas são contratações de um nível secundário, né? Terciário, até pela camisa do Corinthians. Eu não sei se o Ranieri chega com o status de titular. O Félix Torres tem uma história até com seleção equatoriana, pode ajudar também. O Hugo questionado no Goiás e o Corinthians foi lá e contratou, acho que muito graças ao gol que ele fez contra o São Paulo. Esse eu acompanhei de perto. E você já falava, não é... Nível estranho, Corinthians muito é complicado, estranho. mas isso reflete o momento financeiro do Corinthians. Se a torcida em algum momento chegou a se iludir com promessas, principalmente a do Gabigol, eu acho que a realidade do Corinthians é essa. Jogadores que chegam ao Parque São Jorge tentando buscar um espaço. Não são jogadores que estão vestindo a camisa do Corinthians com o status de titular. Nenhum deles. Eu acho que o Corinthians são jogadores que chegam para compor um elenco, buscar o espaço, né, até se tornar uma realidade, existe aí uma distância. Não são as principais, Não, então. não. Devem chegar mais jogadores, né? O que me chama a atenção, Lupe, desculpa te cortar, mas já cortando, como diria Jô Soares, é que 2 laterais esquerdos vieram, né? Ou seja, o Bidu não vai mesmo ter Vitória, oportunidade. Vai pro Vitória, né? Pelo que tudo indica, o Bidu vai pro Vitória. E teve que buscar o mercado alternativo, né? Foi pro mercado sul-americano. É claro que a maioria dos clubes estão fazendo isso, né? Os clubes brasileiros. Mas confesso que jogadores equatorianos são poucos, hein, Chaib? Exatamente. Tem só o Arboleda, que se destacou bastante aqui, né, no São Paulo, inclusive é companheiro de zaga na seleção equatoriana do novo reforço do Corinthians. E o Corinthians também com o Rodrigo Garro, né? O Rodrigo Garro foi eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Argentino, meia do Talheres, bom jogador. O problema é que um outro jogador que veio também, o Rojas, que tem status de ótimo jogador, acabou não rendendo no Corinthians. Vamos ver se o Garro sai melhor que o Rojas, né? E o Corinthians que desistiu, recuou na contratação do Adriano Martins, zagueiro do Novo Horizontino, acabou não dando certo, estava praticamente apalavrado, estava praticamente certa a vinda dele, foi para o Parque São Jorge, mas o Corinthians recuou. Adriano Martins permanece no Novo Horizontino, então. Boa tarde, feliz ano novo para todos. Aí da CBN, passando para informar que intervalo de jogo segue Real Sociedade 0, Alavés 0. Boa. Abraços, o William Cabelo. Tá acabando, hein, Cabelo? Grande William Cabelo, sentindo a sua falta. Sentindo aqui. a falta aqui, principalmente no Sarkov, que eu vou falar para você, tava desacostumado a fazer. Seria importante Chega voltar. 10 para as 4, eu preciso sair correndo para achar os jogos. Voltar com aquela papete. Aquela papete, né? A papete do século, né? Já diria o outro. Dúvida. A gente tá falando aqui de mercado da bola e outra informação que agitou desde ontem, na verdade desde o dia 31, o mundo do futebol brasileiro, o Bahia chegou a um acordo para contratar o Everton Ribeiro. O Flamengo não fez tanta questão, né, para manter o Everton Ribeiro. Só que o que chamou a atenção é que o jogador de 34 anos aceitou a proposta de 2 anos para atuar no Bahia e com uma valorização salarial em relação ao que ele ganhava no Flamengo. Algumas informações, eu não gosto muito de ficar falando de salário de jogador, que é uma coisa chata, mas gira em torno de 1 milha. 1 milhão mês para o Everton Ribeiro de 34 anos. E aí, por que eu fiz esses 2 ganchos? A idade, o tempo de contrato e o valor a ser pago. O Bahia, para quem não sabe, ele foi adquirido pelo Grupo City, ou seja, o Manchester City é um dos times do Grupo City. O Bahia faz parte. Como o Deportivo Maldonado, do Uruguai... Não, lá o Montevideo City. É o Montevideo City, né? Qual que é o outro que tem? O Bolívar. Bolívar, O Girona da Espanha. Troquei tudo aqui, é o Bolívar. Então, assim, e eles apostam em jogar... A indústria, o mercado deles é formar jogadores, vender jogadores e, claro, conquistar títulos. Mas para uma SAF contratar um atleta de 34 anos, dando 2 anos de contrato, pagando aproximadamente 1 milha por mês, mesmo sendo o Everton Ribeiro, vale a pena, ô Guarizo? Para mim vale, porque tem
o mesmo efeito da contratação do Dudu pelo Palmeiras lá na época do Paulo Nobre. São Paulo e Corinthians disputavam um jogador, o Palmeiras tinha quase caído para a Série B, que foi o caso do Bahia esse ano, né? Escapou na última rodada goleando o Bragantino. Tá chegando uma grife, tá chegando um nome. Então ele tá abrindo o mercado para o Bahia. O Bahia pode disputar os grandes jogadores do futebol brasileiro com outros clubes do eixo sul-sudeste. Então eu acho que, claro, é caro, mas dinheiro para o Grupo City não falta. Então eu creio que é uma colocação no mercado do Bahia entre os grandes clubes do Brasil. Eu vejo o City apostando em o grupo, né? O Grupo City apostando em 2 valores do futebol brasileiro. O Everton Ribeiro, não só como jogador, né? Cifras importantes, cifras milionárias, mas eu estou percebendo que o grupo quer apostar no Everton pós-carreira, né? Um Everton como um diretor de futebol, um Everton como um manager, um cara importante do grupo, assim como o Rogério Ceni. Tanto é que o Rogério já foi visitar as dependências do Manchester City. Então esses valores astronômicos, né, em se tratando de Bahia para contratar um jogador, eu acho que o grupo está muito interessado no pós-carreira do Everton Ribeiro. E para ele, poxa, 2 anos de contrato, quase 1 milha ou por aí, gira em torno disso, é muito interessante. E uma coisa é você jogar contra o Bahia de hoje. Tem o Cauli e tal, ok, que é um jogador que pouca gente no Brasil conhecia, mas depois o Palmeiras quis buscar, o Bahia não vendeu, botou o valor lá em cima. Outra coisa, você jogar numa Fonte Nova contra o Bahia que tem um Everton Ribeiro. Sim. Mesmo até um time paulista, o Corinthians, por exemplo, vai pegar o Bahia na Neoquímica, vai se jogar para cima do Bahia sabendo que o Everton Ribeiro pode fazer um lançamento, puxar um contra-ataque. Então acho que a presença dele muda muito. E aí, Shaibe? Eu tô de acordo, exatamente. Esse é o cara do Bahia, né? O Bahia agora que manteve Rogério Ceni, outra aposta da diretoria do Bahia, aposta que eu digo na permanência do Rogério Ceni, começando um trabalho agora, né? Ele que ajudou a salvar o time do rebaixamento, e tendo um cara, um camisa 10, mesmo como ponto de referência, vai atrair a mídia para Salvador, vai atrair olhares dos times também. O Bahia querendo vir forte, buscando algo maior nessas competições desse ano, né? Até mesmo uma Libertadores da América, que há muito tempo não disputa. E tem mais uma notícia do Bahia: o Bahia concorre com o São Paulo pela contratação do Ferreirinha do Grêmio. O Bahia pode entrar forte também, buscando mais um jogador que tem nome aqui no mercado também, né? Muita gente queria. Ferreirinha podendo acertar com o Bahia também, da Bahia e o São Paulo disputando o jogador. Boa tarde, você faz tomografia do rim? 4538. Não é que não. Sabe me dizer onde eu posso fazer? Eu não posso ajudar, eu confesso que não sei. Se alguém souber de algum laboratório, algum site de pesquisa, né? O Bahia goleou foi o Bahia goleou foi o Atlético Mineiro. O que eu disse? Não sei. Presta atenção, não. Eu quis dizer Atlético Mineiro. Como diria um comentarista que o Carlão conhece desde que nasceu, como eu disse, o Bahia goleou o Atlético Mineiro. Boa tarde, amigos do Arena. Desejo a todos um próspero e feliz ano novo. Eu pedi pra mim muito alho pra espantar os vampiros que rodeiam. Nossa, Cláudio. Cláudio tá numa fase, hein, Cláudio? Grande Cláudio! Boa tarde. Tá bravo? Tá bravo. Não, pediu o alho. Alho. Você sabe? Alho, ele espanta vampiro. Eu lembro muito da novela Vamp. Né? Isso. E aí, galera da CBN, boa tarde. É o Giovanni, do Parque Via Norte, que está falando. Eu só pedi saúde, mais nada. Boa, Giovanni. É o que importa, né, Giovanni? Saúde e mais nada. Sérgio de Americana mandou áudio. Já vou ouvir aqui, Sérgio. Você falou Bragantino. Eu falei Bragantino. Falou Bragantino. Foi Atlético Mineiro. Isso. Boa tarde, meu amigo. Aqui é o Ademir de Tu. Falar do campeão, do Palmeiras. Ademir, que é fã número 1 do Fábio Chaib, hein, Fábio? Mas quem não é fã de Fábio Chaib? Eu tenho pouco apreço. Boa tarde, Lupercio, Carlão, Fábio Light, Marco Fitness, Guarizo, feliz ano novo e tamo junto. E Sharonal, pode jogar a sobra do Peru fora ou tá cedo ainda, Carlão? Cristiano Salviani. Não, mas jogar comida fora não é bom. De jeito nenhum. Doa pra alguém. Cara, dá uma dor no coração quando você acaba dando alguns vacilos, a comida fica na geladeira, acaba estragando. É triste mesmo. Boa tarde. O Bahia poderia contratar o matador Yuri Alberto, matador de torcedores do coração. Cristiano Salvioni. Boa, Cris. Valeu pela mensagem. Daqui a pouco eu mando os áudios aqui.
Deixa eu ver, mais um mandou mensagem, deixa eu pegar a mensagem aqui. Tá rolando um vídeo aí pela internet, viu, Lupe? Vídeo adulto? O Yuri Alberto desfrutando muito das férias, aproveitando. Que ele tá de cabelo platinado. Exatamente. Tá com uma barriguinha aí maior que a minha, cara. Ô, louco. Só pra gente fechar aqui, são 4 horas e 28 minutos antes do repórter CBN. O Beraldo, né, foi anunciado oficialmente como jogador do PSG. Beraldo, um garoto aqui da região, né, de Piracicaba, o 15, inclusive, se não me engano. Vou até ver aqui, mas recebeu uma boladinha, né? Recebeu tinha uma porcentagem do jogador. Bom pro 15, o importante de revelar atletas, né? Mas o Beraldo, no PSG, o São Paulo sofre muito ou não, Chaib? Eu acho que sofre, sim. O Beraldo, para mim, foi uma grande surpresa no ano de 2023. Ajustou a zaga ali junto com o Arboleda também, né? Junto com o próprio Ferrarese, que vai voltar agora também. Muita gente, mas o São Paulo perde bastante qualidade técnica do jogador, um jogador jovem que tem muito futuro pela frente, mas ganhou uma grana que precisava também, né, para fechar o caixa aí desse 2023. E aí, Guarezão? É a história de você ter a oportunidade de mercado. Vai fazer falta? Vai. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo, o São Paulo está acabando o contrato com o Valse. Lembra quando o Valse surgiu também? Nossa, era um zagueiraço, ao estilo do Breno também, quando surgiu no São Paulo. Não estou dizendo que se o Beraldo ficasse no São Paulo, cairia de produção. Não é isso. Mas a oportunidade aparece nessas cifras e o São Paulo, infelizmente, depende de venda de jogadores para fechar o orçamento. Então, vai fazer falta no campo, mas o caixa agradece. Ô Lupe, você falava do 15 de Piracicaba, o São Paulo possui 60% dos direitos do Beraldo, né? O possuía. O zagueiro tem 20% e o 15 também tem 20%. Uma boa porcentagem, hein? Boa porcentagem. E sabe quem que terminou a passagem pelo São Paulo? Alexandre Pato, hein? Ei, rapaz, não jogou pouquíssimo, né? Teve problemas musculares. Algum time de Campinas tá de olho nele? Mas não dá, né? Não. Então, a Portuguesa, né? Mas aí depois a Portuguesa até manifestou, falou que não teve nada. O São Paulo, infelizmente, teve que pagar o Pato, né? E abriu as portas pro Alexandre, mas ele não conseguiu render, né? O Pato, qualidade é inegável que ele tem, mas ele desviou muito o foco dele, né? Deixou de ser um atleta. É meu gerro. Muito mais preocupado com as páginas sociais, né? Os sites, os portais de fofoca do que propriamente com a carreira. São 4 horas e 30 minutos. Mande mensagem, 19 o DDD 991869070. 19 o DDD 991869070. O que você pediu aí para 2024? Mais saúde? Quer ser fitness? Quer um emprego novo? Quer um Arena moderno? Quer participar do Arena? Mande mensagem aqui, sua voz tem vez. 4 horas e 30 minutos. Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 2 de janeiro de 2024, a Polícia Federal contabilizou em 2023 o menor número de novos registros de armas de fogo para a defesa pessoal desde 2004. Foram feitos 20.822 novos cadastros, quase 82% a menos do que o total registrado em 2022. Naquele ano, o Sistema Nacional de Armas adicionou mais de 114 mil registros. Segundo a PF, a redução é resultado de regras com maiores restrições para a compra de armas pela população civil implementadas pelo governo do presidente Lula. Em julho passado, um decreto do petista reduziu o número de armas e munições que podem ser acessadas por civis para a defesa pessoal. O texto também voltou a tornar obrigatória Retomando a nota, em julho passado, um decreto do petista reduziu o número de armas e munições que podem ser acessadas por civis para a defesa pessoal. O texto também voltou a tornar obrigatória a comprovação da efetiva necessidade para aquisição. As informações são da TV Globo. Ao menos de 12 servidores públicos do Poder Executivo Federal receberam o equivalente a mais de R$1 milhão
entre salários líquidos e verbas indenizatórias ao longo de 2023. Todos são diplomatas do topo da carreira do Itamaraty e ocupam postos no exterior. Os rendimentos se devem ao fato dos trabalhadores ganharem em dólar, receberem um auxílio moradia elevado. Não há irregularidade nesses pagamentos. E chega a 55 o número de mortos em decorrência dos tremores que atingiram o Japão. O terremoto mais forte teve magnitude de 7,6, segundo a agência meteorológica do país. O governo emitiu um alerta de tsunami para toda a costa oeste. A península de Noto concentra a maior parte dos estragos e também das vítimas. Cerca de 100 mil japoneses foram obrigados a sair de casa. Aproximadamente 1.000 militares trabalham no socorro às vítimas. No horário de Brasília, agora 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h34. Mário Quintino, feliz ano novo. Mário, não nos falamos ontem, então desejo a você muita saúde, paz, felicidade, tudo demais, mas também que você continue com as informações das estradas em nossa região. Fala, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Feliz ano novo para você, amigo, para todo mundo que está aí também no estúdio e, claro, para os nossos ouvintes. Vamos com informações do sistema Anguera Bandeirantes, ainda com lentidão nas duas rodovias à altura de Jundiaí. Essa lentidão para quem vai em direção da capital, atenção aí no trecho. Em direção do interior, a Bandeirantes ainda é o melhor caminho. A rodovia Anhanguera tem lentidão já na altura do quilômetro 84. Falando de Campinas, Panzan também não tem dificuldades. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar aí a situação das estradas e também do trânsito aqui em nossa cidade, 4h35. Visite a AutoZone mais próxima de você e descubra por que ela é a maior revendedora de autopeças do Brasil. São mais de 100 lojas com atendimento especializado e tudo para o seu carro e moto. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Hora do vôlei aqui na CBN. O vôlei Renata volta às quadras pela Superliga 2023-2024. No dia 8, vai enfrentar a equipe do América Montes Claros em Minas Gerais. É o primeiro jogo da equipe campineira na Superliga. Já pela feminina, dia 4 já tem bola subindo no ginásio do SESI Bauru. O SESI encara o Brasília. E no masculino, além do jogo da equipe de Campinas, no dia 5 tem a volta da Superliga masculina com Blumenau contra o São José, que faz uma campanha até agora espetacular na Superliga masculina. Feirão de seminovos Daruge Chevrolet. A melhor oportunidade para você trocar de carro é agora. Todos os seminovos abaixo da FIP, com 1 ano de garantia. Taxa a partir de 0,99 ou primeira parcela só depois da Páscoa. Quer mais? A entrada você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Mas corra, é só esse final de semana. Daruge Chevrolet, aqui você pode. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Quatro horas 37 minutos. Na virada do ano, eu pedi meus rivais de volta aqui em São Paulo, porque não aguento mais disputar fase final do Paulista contra as equipes
não, sem os grandes. Guilherme Abreu, de Campinas. Ele deve ser torcedor do Palmeiras, né? Pelo que tudo indica, tá com né? cara, né? O Palmeiras há muito Pelo tempo que tudo indica, do Palmeiras. reinando, né? E os rivais passando por problemas. Antes da gente dar prosseguimento para falar de Ponte Preta e Guarani, porque hoje as equipes estão agora a 1000 por hora visando a pré-temporada, visando o Campeonato Paulista. Dia 20 já tem bola rolando, a Macaca entra em campo. E no dia 21, Guarani, o Bugre. Dia 20, a Ponte enfrenta o Mirassol. E o Guarani, no domingo, dia 21, encara a equipe do Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Aliás, é a estreia, né, do Augusto Melo como presidente do Corinthians. A gente já falou aqui sobre reforços, só que aí as coisas não se encaixam, Carlão. Porque no discurso, né, de apresentação do Augusto Melo, ele disse: a situação é pior do que imaginamos, diz Augusto Melo ao tomar posse no Corinthians. Novo presidente promete choque de gestão, anuncia auditoria e faz agradecimentos. São essas coisas que a gente consegue não entender. Um lagarto. Um lagartinho. O Corinthians quer contratar Gabigol, anuncia 4 reforços, quer contratar mais jogadores, só que aí a situação tá difícil. Então, quem vai pagar a conta? Sabe, tem muita coisa, Lupe, no futebol que é eleitoreiro, né? Principalmente em clubes do tamanho do Corinthians. Agora estamos na moda dos likes, a popularidade através das redes sociais. Então você vai à imprensa, fala que está interessado no Gabigol, coincidência ou não, o Gabigol também participou do lado do Podpah, deu muita repercussão, falou inúmeras maravilhas do Corinthians e da notícia, né? Ainda mais na época, né? Aquela entre safra, terminando o Campeonato Brasileiro, então rendeu muito. Só que isso ilude o torcedor, né? O torcedor, que é o maior patrimônio do Corinthians, né? Poxa, a torcida do Corinthians é, sem dúvida alguma, algo sensacional, maravilhoso. Ele fica iludido, claro. Né? Ainda mais depois das palavras do Rubão, né? Que disse que iria acabar a farra de Flamengo e Palmeiras. Então é muita coisa para chamar a atenção e na realidade, e a realidade mostra exatamente ao contrário. Então é triste esta situação, né? Não só o Corinthians, muitas equipes, né? Dirigentes vão aí aos 4 cantos, vamos trazer Ronaldo Fenômeno, vamos trazer Ronaldinho Gaúcho. E a hora que abre realmente o livro, né? O livro das contas, a gente percebe a situação. E tem outro, futebol não tem segredo. Quando o campo vai mal, logicamente a parte de cima é a culpada. Então por que o Santos cai? Porque tem uma diretoria incompetente, é todo um processo, né? Por que o Vasco não vai? Porque é todo um processo de incompetência, o Corinthians também. Agora, por que o Flamengo vai bem? Porque é um time que teve a competência de sanar as dívidas e se transformar numa potência. Por que o Palmeiras vai bem? Também tem o apoio da Leila Pereira? Tem, mas pensa que é fácil também organizar? E ela foi lá e conseguiu organizar o Palmeiras e hoje se tornou potência. Então eu acho que quando o campo mostra resultados ruins, é porque lá em cima, quando eu falo lá em cima, a diretoria, a coisa anda muito mal, vide CBF, né? O que está acontecendo. Eu assino embaixo isso aí. Ontem eu estava assistindo aquele documentário Por que Valdemar? Sim. Nossa, eu vi. Muito legal. E o Bandeira de Melo, ele fala, né, que ele foi direto da arquibancada para a presidência do Flamengo. Ele não passou por um cargo diretivo, né? E aí ele chega no vestiário, como presidente do clube, para os jogadores que eram ídolos dele, e o que ele fala naquele momento? Eu tenho vergonha de vocês estarem com o salário atrasado. Ou seja, ele começa um trabalho na base financeira do clube e com o apoio da torcida. Fica 1, 2 anos sem ganhar título, depois vira a potência que virou. Não ganhou título em 2023, nem é mais ele que está lá, obviamente. Mas foi por circunstâncias, né? Você vai questionar o faturamento do Flamengo, a qualidade dos jogadores que o Flamengo contrata. Então é isso, não adianta você querer construir um prédio a partir da cobertura, né? O Augusto Melo tem que ver, talvez o Corinthians tenha que passar por um ano de como é que fala? De preparação do terreno, de alicerce, né? Mas vai ficar sem título, mas já ficou sem título os outros anos também. Se traçarmos um paralelo entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo naquela situação financeira caótica, ali, e se o Corinthians se reestruturar, poxa, a potência que é o Corinthians, sem dúvida alguma, em pouco tempo ele consegue atingir, não vou dizer nível Flamengo, nível Palmeiras, mas pelo menos disputar competições como um protagonista.
né? Chegar em decisões, chegar forte em decisões, encarar um rival como o Palmeiras de igual para igual, encarar o Flamengo de igual para igual, chegar forte nos clássicos também, como é uma tradição do Corinthians. Então, é questão de se reorganizar, claro, de sanar as dívidas, acordo aqui, acordo acolá, para o Corinthians, né, voltar a ser aquela potência como no início dos anos 2010. Chegar prometendo mundos e fundos, adianta, não adianta. Ou você traz uma SAF lotada de dinheiro, e é outra situação também, porque SAF não só coloca dinheiro, ela investe atrás de lucro, não é uma Hicks Mills, ISL, que passou nesse documentário, né, que o Corinthians já teve, MSI, Sim. Então não adianta... A própria Parmalat no Palmeiras, né? Exato, quando a Parmalat vai embora não tinha nada, e o Palmeiras acaba rebaixado, é isso que aconteceu, por isso Augusto Melo, essa nova diretoria do Corinthians, querem fazer um trabalho sério? Façam, mas comecem lá por baixo, e a torcida vai entender também. Só pra deixar claro... Pois não, Chebe, vai lá. Não, eu fico imaginando a situação do Matias Rojas, né? Que esses últimos dias aí reclamou salários atrasados também, reclamou que não recebia, falou que o Corinthians está devendo cerca de 5 milhões de reais para eles, até ameaçou ir à FIFA contra o próprio clube. Fico imaginando a situação dele e do Fausto Vera também, que o presidente do Argentino Júnior falou que o Corinthians é caloteiro, que não paga. Vendo essas contratações aí logo no início da gestão do Augusto Melo também, né? Uma situação meio difícil no próprio grupo também, né? Vamos aguardar como vai desenrolar essa situação aí com o Matias Rojas também, com o Fausto Vera. Só para deixar claro, hoje o Augusto anunciou o lateral esquerdo Diego Palacios, né, o volante Ranieri, e o meio-campista Rodrigo Garro. A respeito das outras duas contratações, o zagueiro Félix Torres e o lateral esquerdo Hugo, eles ficaram fora do anúncio por questões burocráticas. O equatoriano, né, o zagueiro do Equador, ele ainda está dependendo de garantias financeiras para finalizar o negócio, o que deve acontecer nos próximos dias. Falamos muito do Corinthians. Corinthians, seja feliz, até porque o Corinthians vai precisar de muita coisa aí para 2024. Boa tarde, pessoal da CBN. Abraços do Celção Pontapé. Celção. Grande Celção. Gente boa. Valeu, Celção. Vamos com mensagens de áudio que o nosso ouvinte pediu na virada de ano para 2024. Boa tarde, meus amigos. Opa! Boa tarde, seus mal acabados. O Pepe de Campinas, feliz 2024 para vocês, meus queridos. Valeu! A gente só brinca com quem gosta. Vocês são demais, sou ouvinte assíduo aí de vocês, tá bom? E grande corintiano. Vamos ver o que o Augusto vai soltar aí. Tô até com medo, viu? Muito trovão para pouca chuva. Isso é bom, hein? Um abraço, feliz 2024, saúde e paz para todos. E você viu que estamos na CBN sempre. Boa, valeu! Ô, Lupe, no fundo do áudio dele aparece eu falando que o Bahia ganhou do Bragantino, né? Olha lá, viu? Mais um. Boa tarde, amigos do Arena. Boa. Feliz ano novo, tudo de bom para vocês. Obrigado. Minha promessa de ano novo é torcer pro Guarani até garantir a permanência na Série B. Aí depois eu não vou perder mais meu tempo, não. E já sabe o resultado, né? Um abraço. Valeu! Sorte ao Bugrão, mais um! Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês falaram agora do Yuri Alberto, né? Sempre que se fala dele é só comédia, né? O Yuri Alberto, se tirar o Yuri Alberto e colocar um caixote no lugar dele, a bola bate no caixote e entra no gol. Com ele em campo, bate nele e sai fora. Aliás, uma pergunta. Quem foi a pior contratação do Corinthians? Yuri Alberto, Luan ou Pato? Feliz ano novo para todos, é o Cláudio em Indaiatuba. Rapaz, nossa, essa é pesado, hein? Mas o Yuri Alberto, pra mim, não entra no rol dos outros dois, não. Ele fez gols importantes. A gente pode se queixar do Yuri Alberto, a questão técnica, né? É um jogador que ainda parece que ele não tem a confiança de assumir a 9 do Corinthians. Perde muitos gols, protagoniza alguns lances bizarros, mas comprometimento não falta. É um jogador que sempre está se desdobrando, está suando, mas não está conseguindo corresponder com relação a gols. Agora, o Pato e o Luan... Qual foi? Pior, vai. Nossa, eu vou de Pato. Eu vou de Pato pelo pênalti também, que ele entrega pro Dida. Chaibe. Luan, né? O Luan não jogou nada, né? O Luan ficou 5 anos aí, mesmo estilo Lucas Lima no Palmeiras, ficou, entre aspas, mamando na teta do Corinthians. Declaração pesada, hein? Eu já prefiro a do Carlão, deitou no contrato.
Aliás, o Lucas E Lima o está conosco, Luan deu também certo? saiu do Grêmio agora também, né? Vamos ver pra onde vai o Luan nessa próxima temporada aí. Eu voto no Luan também, como o pior. Quem que é, Cardão? Deu certo? O Lucas Lima está conosco. O Lucas Lima? Opa, boa tarde, Lucas Lima. Lucas Lima... Falando nisso, ele vai sair ou vai ficar no Santos? Ah, né? pergunta pra ele, Lucas Lima, e aí? 4h47. Tem mais, pastor? Por favor. Feliz ano novo a todos vocês aí. Tem novidade da Ponte Preta na apresentação? Teria como vocês me passarem, porque eu não ouvi até agora. E a resposta hoje é a da música e do jogo 1955. Beleza? Abraço a todos. Ah, mas você também estragou a brincadeira, hein? Poxa, aí vai ficar difícil. Bom, vamos lá. Sobre novidades na Ponte, por enquanto nada, tá? A Ponte não oficializou nada, não mandou nada pra imprensa. A única informação é que hoje aconteceu a apresentação do elenco às 2h. Viu um stories do Elvis, tava na esteira, com o Matheus Silva também tava na esteira, o Mateusão, zagueiro. Mas assim, a Ponte, ela, não sei o que acontece, mas ela não divulga as informações para a imprensa. Por enquanto não tem nada. Não fez nenhum anúncio oficial de contratações, não anunciou nenhuma renovação. A gente sabe das coisas da Ponte Preta através das redes sociais dos jogadores e até de membros da comissão técnica. É isso. Desculpa, sem ter culpa. E essa Ponte Preta, hein, Carlão? Não dá indícios de que poderá ter um 2024 assim tão diferente de 2023, né? Financeiramente a Ponte passa por um momento caótico, dificuldades de segurar os principais jogadores, ainda que o Elvis permaneceu, o próprio Ramon Carvalho, que podem ser boas opções, Mateusão aí se recuperando. Mas é difícil imaginar uma Ponte competitiva, uma Ponte protagonista, uma Ponte incomodando os grandes, pelo menos no Campeonato Paulista, coisa que antigamente era tradicional. Agora, futebol ele é maluco, de repente há um encaixe, né? Hoje até no CBN Esportes tracei um paralelo com 2008, claro, não em situação financeira, que a Ponte vivia um momento bem melhor. Mas nominalmente, né? A Ponte na ocasião trouxe Eduardo Arroz, que ninguém conhecia, Jean Holt, Vicente, lateral esquerdo, a dupla, né? O Deda e o Bilica. E deu certo. A Ponte foi vice-campeão paulista. É claro que Marcelo Soares. É claro que tinham dois diferenciados, né? O Elias e o Renato Cajá, que também ninguém conhecia, né? O Elias quase que encerra a carreira, aliás, antes de chegar à Ponte. O Renato ainda era um principiante na Ferroviária. E deu certo. Vamos ver se o futebol em 2024 ele apresenta uma surpresa positiva para a Ponte Preta. Mas antes, né, é embrionário, mas não gera tanta expectativa positiva, não. Mas aquele ano, aí falo como setorista, e deu certo por linhas tortas, né? Porque esses nomes todos foram indicados pelo Paulo Comelli, que nem terminou a Série B. Sim. Aí o Sérgio Guedes assumiu interinamente, a gente viu o potencial do Sérgio, como os jogadores gostavam dele, e aí o Sérgio montou esse time que o Paulo Comelli apresentou os nomes, né? O Guarani, ele voltou hoje, né? Ele se apresentou no dia 27, parou para a festa de Ano Novo e agora os atletas se reapresentaram, no caso, nesta terça-feira. O que chama atenção, a informação que foi publicada pelo nosso companheiro, o Lucas Rossafa, é que o Ian sofreu uma lesão no ombro, tá fora da Copinha, tá fora também aí provavelmente da disputa do Campeonato Paulista, né? Segundo a nota que foi divulgada pelo Guarani. O Ian, aquele garoto de 18 anos, que jogou contra o Londrina, fez a estreia como profissional, lateral direito, tá fora também do Campeonato Paulista. E o Matheus Ludwig, que é também lateral, né? Lateral esquerdo. Lateral direito também. Foi emprestado ao Boa Vista, do Rio de Janeiro. E o Eliel, que é esquerdo, Eliel sim é esquerdo, vai pro Hercílio Luz disputar a temporada de 2024. As informações aí do nosso companheiro Lucas Rossafa. O que chama a atenção, e eu fiz essa pergunta pro Ricardo Moisés, logo após o anúncio, a apresentação do Juliano Camargo, é sobre a utilização de jogadores da base. O Guarani tem usado poucos jogadores da base. E aí me empresta, ele disse que estava reformulando, que não pode lançar de uma hora para outra, mas dois jogadores que demonstraram até um certo potencial
eu vi mais o Ludic do que o Eliel, mas não ficam no clube. Infelizmente, são jogadores que nunca tiveram tanto prestígio no Guarani, né? Principalmente o Eliel. O Eliel, a todo momento, ele era especulado para ser emprestado para clubes inferiores, né? E dessa vez ele vai para o Hercílio Luz, até teve perto de jogar aí a 4ª divisão, né? Pela União São João de Araras, mas devido o Guarani ter ausências na lateral esquerda, o Eliel teve que retornar para ajudar aí pelo menos a compor o elenco bugrino. E o Ludic, ele estreia de uma maneira avassaladora, quando ninguém imaginava a escalação dele num derby, ele entra, ele faz um golaço de empate contra a Ponte Preta na ocasião, ganha um certo espaço, mas devido a algumas falhas defensivas, ele foi perdendo aí a credibilidade perante ao torcedor e também não conseguiu mais se firmar. A gente fala em base, eu também gosto, né, quando o clube ele aproveita a base, ainda mais o Guarani, que é super tradicional nesse quesito. Agora, precisa ver se tem qualidade, né? Porque também não adianta se traz o menino da base e não tem nenhuma condição. Mas é uma tradição do Guarani. Tendo qualidade, é um jogador que tem potencial para ajudar no time de cima, eu sou partidário, sim, né, de que a base tem aí pelo menos um carinho todo especial por parte da comissão técnica do Humberto Louser. 4h53. Fábio Scheibe, atenção, você que é o nosso representante da Copa São Paulo de Futebol Júnior, começa hoje. Você traz detalhes daqui a pouquinho da preparação, como foi a preparação de Lemense e Gama, que se enfrentam hoje às 7h15 da noite lá em Leme. E também detalhes, né, destaques e jogadores que o ouvinte da CBN precisa ficar de olho, de Francana e Rio Claro, que também entram hoje às 7h15 da noite em campo. O intervalo, hein, Scheibe? A gente volta já. Vamos lá. Arena CBN. Em 2024, a CBN Campinas continuará contando histórias e vivendo o futuro com você. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje. Daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, tem Catanduva e Portuguesa do Rio de Janeiro. Grupo 2, com sede em Catanduva. Às 7h15 tem Atlético Paranaense e Sparta. Da onde que é o Sparta, Fábio Scheibe? O Sparta é de Brasília, não é? Brasília. Você que tá falando. É de Brasília. O grupo 5 com sede em Franca, tem Francana e Rio Claro às 7h15 da noite. 9h30 tem Botafogo e Tiradentes do Piauí. Grupo 8, Leme, daqui a pouquinho tem Ceará e Rondoniense, Lemense e Gama. Qual desses jogos você vai acompanhar, Fábio Scheibe? Com certeza Ceará e Rondoniense. Estarei acompanhando. Daqui a pouquinho, 5 da tarde, depois tem Francana e Rio Claro, né? Então esses dois jogos você vai ficar atento. Exatamente. Lembrando que a estreia dos dois times de Campinas, tanto o Guarani quanto o Ponte Preta, é amanhã, no mesmo horário, hein? 1h da tarde, o Guarani enfrentando o Tupã e a Ponte Preta pegando o Tanabi. Os dois jogos começando no horário que você adora. Adoro. 1h da tarde. Eu não. Se o problema fosse eu, tudo bem, entendeu? Se o problema fosse Antônio Lupe, a gente resolveria esse problema. Mas é que Organização Mundial da Saúde, os representantes da educação física, pessoas que trabalham com atividade física, eles já esgotaram as informações que é necessário tomar alguns cuidados, independente se é atleta profissional, se é atleta amador. Cara, 1 hora não tem condição de ter jogo, desculpa. De maneira alguma. Não tem condição de ter jogo. Ainda mais agora, né? Aí você pega um menino, por exemplo, a Ponte joga com quem mesmo? A Ponte e Tupã, né? Tanabi. Não, Tanabi. Ponte e Tanabi, 1 hora. Guarani e Tupã. Aí você pega o menino que o cara tem habilidade, o menino tem o dom do Tanabi. Da Ponte do Guarani, que a gente às vezes não acompanha muito de perto,
Aí você põe pra jogar 1h da tarde. O cara corre 10 minutos, ele tá com a língua parecendo uma gravata, cara. Como é que ele vai mostrar o potencial dele em campo? Eu tô certo ou tô errado, Guarizo? Tá certíssimo. Você quer concordar com a federação? De maneira alguma. Ah, então tá bom, então me defenda. Bom, final de Copa do Mundo, meio-dia e meio já aconteceu, né? No México, nos Estados Unidos, né? Em 94. A final da Copa de 94 foi meio-dia. É um jogo horroroso. E aí era para ser o maior jogo em 4 anos, né? Aquele 0-0, a gente ficou nervoso porque tava torcendo pro Brasil, mas um jogo sonolento. Não dá. Um dia, quando acontecer uma tragédia, vão pensar. Exatamente, eles não vão tomar uma atitude, eles vão começar a pensar nas alternativas. Cara, põe 9h da manhã. Isso. Porque a FIFA já pensou. Depois da Copa de 94, tinha proibido. Aí volta para a Copa de 2014 no Brasil. Nossa, mas esses horários são ruins para a Europa. Pois jogo 1h da tarde na Copa do Mundo aqui no Brasil. Agora a vida do atleta... E o detalhe é que era no meio do ano, né? Então, lá no Nordeste não faz diferença, mas aqui no Sudeste faria, no Sul, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, você pega aqui Ponte e Itanabi. Esses 2 jogos provavelmente serão transmitidos pelo YouTube da Federação. O que muda colocar a 1h e colocar às 9h? Às 9 talvez não tenha iluminação no estádio. Mas 9h da manhã. Às 9 da manhã. 9 da manhã, entendeu? Sim. É mesmo, praticamente a mesma coisa. Porque a final é às 10 da manhã. Final é às 10 da manhã, ainda sem local definido, provavelmente no Pacaembu, com capacidade reduzida. 4h58. Por favor, Nilson Belisário, o pastor, abra. Som na caixa. Lembrado da licença de contar que aqui é onde agora está esse edifício aro era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu Mato Grosso e o Joca. Vamos lá. 2 de janeiro de interrogação. Tivemos jogo. A Ponte Preta enfrentou o Palmeiras. Ô, louco, bicho. Palmeiras. E esse jogo foi no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte perdeu. 2-1, esse jogo 2-1 pro Palmeiras. A Ponte, ela tinha, sabe quem, Chaibe? Quem? Ele tá com os 11 ali, não achou ninguém. O Noca! Que não é o Joca da música. Não, é o Noca. E o Palmeiras tinha, sabe quem? Humberto. E se for ajudar, na preliminar desse jogo, o Juvenil da Ponte fez 6-0 no Faísca de Ouro. Essa foi uma boa dica, hein? Vamos lá. 1952. 52, tá prestando atenção no programa, hein, Chaibe? E aí, Carlão? Então, o rapaz falou 55, né? E você deu sinais de que... E aí? Eu te conheço, Antônio Lupe. Esse 55 você tá blefando. Nós então, estamos falando de 1960. Então, mas só que agora ele deu uma né? Eu não sei. Quer mudar, Chaibe? Porque ele Não, acho que ele tá 52. blefando. Muda, Chaibe. Eu vou de 55, então. Eu vou cair no blefe. Eu vou de 60. Ô, Chaibe, muda? Não, 52, tá bom. Lupe deu uma de truqueiro, né, Guarizo? Isso. 15.223 pessoas acompanharam o jogo. Bastante, né, Chaibe? Dia 2 de janeiro, o pessoal tava voltando das festividades, né? Bom, vamos lá. A Ponte Preta perdeu pro Palmeiras por 2-1. Gols do Palmeiras, Ney Humberto. E o Noca, foi o que eu destaquei aqui, marcou pra Ponte. Esse jogo aconteceu no dia 2 de janeiro de 1957. Eu coloquei 6. 1955. Carlão, você prestou atenção no programa. Você deu uma bela de uma eu achei que ele tava 20. roubando sem o zap. Então, mas a hora que você falou, eu falei, ele tá blefando, mas eu vou cair no blefe dele. A Ponte Preta... Dona Barbosa. É, isso aí, saudosa maloca. A Ponte Preta de Andu, Derem, Valdir, Pitico e Carlito, Roberto e Carlinhos, Noca, Baltazar, Paulinho, Bibi e Jensen. O Palmeiras de Laércio, Gércio e Cação, Valdemar Fiume, que era o Valdemar Fiume, né? E tinha o Valdemar Carabina.
Carabina. Onde que eu parei aqui? Humberto, Ney, Jair e Rodrigues. O Palmeiras venceu a Ponte por 2-1. Jair Rosa Pinto. Jogou na Ponte também. Ele encerrou na Treinou Ponte. na Ponte. 5 horas, dá para mais um pouco. Palpitinho, rapidinho. Vamos lá. Quem vence hoje? Aguenta aí, Nilson Belisário. Pede pra esperar só um minutinho. Catanduva e Portuguesa do Rio. Catanduva. Jaime. Portuguesa. Contra. Botafogo e Tiradentes. Botafogo. Nossa, o pastor tá infartando ali. Botafogo. Valeu, galera. Amanhã tem mais Arena. Vem aí o ponto final. Valeu. Repórter